Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. Gênesis capítulo 45 é um dos momentos mais emocionantes e poderosos de toda a narrativa de José. Neste capítulo, a longa tensão entre José e seus irmãos finalmente encontra sua resolução, e o plano de Deus para a reconciliação e restauração da família começa a ser revelado. Este é o ponto culminante de um arco de perdão, reconciliação e o cumprimento da providência divina. O capítulo começa com José, que até então havia escondido sua identidade, não conseguindo mais conter suas emoções. Ele manda que todos os egípcios saiam da sala para que ele possa se revelar a seus irmãos. A intensidade desse momento é profunda. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: "Fazei sair a todos da minha presença." E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Quando finalmente se revela, José chora tão alto que até os egípcios e a casa de Faraó o ouvem. Gênesis capítulo 45, versículo 2. Esse choro de José é uma explosão de emoções contidas por anos, desde o momento em que ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. José então diz as palavras que mudam tudo: "Eu sou José, vive ainda meu pai?" Gênesis capítulo 45, versículo 3. Ao ouvir isso, os irmãos ficam completamente atônitos e amedrontados. Eles não sabem como reagir. Afinal, eles são os responsáveis pelo sofrimento de José e agora estão diante dele, não como o jovem sonhador que venderam, mas como o poderoso governador do Egito. José, no entanto, não busca vingança. Ele vê o propósito maior de Deus em tudo o que aconteceu e rapidamente os tranquiliza. "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face." Gênesis capítulo 45, versículo 5. José, com uma compreensão extraordinária, reconhece que Deus estava no controle de cada detalhe de sua vida, inclusive no mal que seus irmãos lhe fizeram. Ele explica que a fome que estava assolando a terra duraria 7 anos e que Deus o havia colocado no Egito para preservar a vida deles e de muitos outros. Gênesis capítulo 45, versículos 6 a 8. Essa perspectiva divina é fundamental. O sofrimento de José não foi em vão. Ele foi parte do plano de Deus para salvar sua família e muitas nações. Essa declaração de José muda completamente a dinâmica. Ele vê que o mal que lhe foi feito foi transformado por Deus em algo bom, conforme seria repetido mais tarde em Gênesis capítulo 50, versículo 20. José compreende que ele não é apenas um instrumento para suprir as necessidades físicas de sua família, mas também para a reconciliação e restauração de laços que haviam sido quebrados há muito tempo. José continua, pedindo a seus irmãos que voltem rapidamente a Canaã para buscar Jacó, seu pai, e trazer toda a família para o Egito, onde ele os sustentaria durante os próximos 5 anos de fome. Gênesis capítulo 45, versículos 9 a 11. Ele lhes oferece a região de Gósen, uma terra fértil e apropriada para criar o gado, que seria um refúgio seguro para eles no Egito. Essa oferta generosa mostra o coração perdoador de José, que não guarda ressentimentos, mas quer o bem-estar de toda a sua família. Depois de revelar sua identidade, José se aproxima de seus irmãos e os abraça. Primeiro, ele abraça Benjamim, seu irmão de sangue, chorando em seus braços. Gênesis capítulo 45, versículo 14. Depois, ele abraça e beija cada um de seus irmãos. E eles finalmente falam com ele. Gênesis capítulo 45, versículo 15. Este é o momento de verdadeira reconciliação. A barreira que havia entre eles, construída pela traição e pelo pecado, é quebrada pelo perdão e pelo amor de José. O abraço de José é um símbolo de que a graça venceu o rancor e que a reconciliação verdadeira só é possível através do perdão. Quando a notícia de que os irmãos de José haviam chegado ao Egito chegou à casa de Faraó, o rei ficou satisfeito e ofereceu ainda mais ajuda.
Ele instrui José a dizer a seus irmãos que voltem a Canaã e tragam suas famílias e tudo o que possuem, pois ele lhes dará o melhor da terra do Egito. Gênesis capítulo 45, versículo 18. Isso mostra como Deus não apenas reconciliou José com seus irmãos, mas também usou sua posição de autoridade para abençoar toda a família de Jacó com o melhor do Egito. José providencia carroças e suprimentos para que seus irmãos possam voltar a Canaã e trazer Jacó e toda a família. Ele também dá a cada um de seus irmãos novas vestes. Mas para Benjamim, ele dá 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Gênesis capítulo 45, versículo 22. Isso demonstra o carinho especial que ele tem por Benjamim, mas também a generosidade que ele oferece a toda a sua família. Antes de seus irmãos partirem, José dá um último conselho. Não contendais pelo caminho. Gênesis capítulo 45, versículo 24. Esse conselho revela a sabedoria de José em evitar que seus irmãos comecem a se culpar ou discutir entre si sobre quem foi o responsável por sua venda. Ele deseja que o arrependimento, a reconciliação e o perdão prevaleçam, em vez da recriminação. Os irmãos então retornam a Canaã e contam a Jacó que José está vivo e que ele é o governador de todo o Egito. A princípio, Jacó não acredita neles. Mas quando vê as carroças e os presentes enviados por José, seu espírito revive, e ele exclama: "Basta! Ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra." Gênesis capítulo 45, versículo 28. A alegria de Jacó ao saber que seu filho, que ele acreditava estar morto, está vivo é uma antecipação do grande reencontro que veremos nos próximos capítulos. Este capítulo de Gênesis nos oferece uma lição profunda sobre o perdão, a reconciliação e a providência divina. José, que tinha todos os motivos para se vingar de seus irmãos, escolheu o caminho do perdão e do amor. Ele viu o propósito de Deus em seu sofrimento e foi capaz de transformar o mal em bem. A história de José nos ensina que, mesmo quando passamos por traições e adversidades, Deus pode usar esses momentos para realizar seus planos maiores. O perdão que José oferece a seus irmãos é um reflexo do perdão que Deus oferece a todos nós. E a reconciliação da família de Jacó é um vislumbre da restauração que Deus deseja para todas as suas relações com a humanidade. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.